não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aí tem uma distinção muito essencial, que é bem enfatizada pelo padre Gonçalves Arinteiro no livro La Evolução Mística, que eu considero o maior livro do século XX, entre o asceta e o místico. O asceta é aquele que está sendo dirigido pela sua própria consciência no caminho do esforço e, vamos dizer, da disciplina cristã consciente, através como um ato de vontade. Tá certo? E ele passa a ser um místico a partir do instante onde ele é dirigido conscientemente pelo Espírito Santo. Ele sente a ação do Espírito Santo e sabe o que o Espírito Santo o está mandando fazer. O que pode ser diferente do que ele, com a melhor das intenções, faria na sua fase ascética. Portanto, quando você vê um livro com o título assim, Tratado de Teologia Ascética e Mística, quer dizer o seguinte, toda a parte da ascética são os esforços disciplinares que você vai fazer, esforços disciplinares, rituais, tá certo? Sacrificiais, etc, etc, que você vai fazer conforme o seu entendimento. Não é isso? E isso quer dizer, você é esta criancinha, você é a criancinha. Criancinha, na linguagem da doutrina cristã, simboliza, evidentemente simboliza criancinhas mesmo, mas simboliza a quase totalidade dos fiéis, que estão, vamos dizer, com a melhor das intenções, fazendo o que podem, tá certo? De acordo com instruções escritas ou orais recebidas, que são iguais para todo mundo. Você lê o catecismo, você lê o texto da missa, você ouve o sermão, etc, etc, e faz aquilo lá, tá certo? No entanto, se tudo der certo, num certo momento da sua vida, você cresce, você vira um adulto. Isso quer dizer que o Espírito Santo está falando diretamente com você. E ele te dirige e ninguém mais pode entender o que você está fazendo. E este trajeto do místico é para levar você a ser absorvido em Jesus Cristo, no sentido em que diz o apóstolo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, o trajeto inteiro é para levar, através da ascética, à mística, através da mística, à divinização, tá certo? A qual pode e deve se manifestar através de signos exteriores visíveis, mas não compreensíveis para os outros. Como, por exemplo, no caso do Padre Pio, quando aparece na mão dele os estigmas de Cristo, por onde jorrou mais sangue do que 200 seres humanos poderiam ter. E ele continuava vivo, saindo sangue, saindo sangue, saindo sangue, e operando milagres uns atrás dos outros. Então, esses dons miraculosos, que não consistem em fazer coisas estranhas, mas em fazer coisas boas e salvadoras. Nem tudo aquilo que é esquisito, que lhe parece sobre-humano, é sobre-humano. Tá certo? Então, isso quer dizer que você pode, vamos dizer, o asceta, o que está na fase ascética ainda, está vivendo do seu esforço consciente e disciplinar, né? Ele não vê a ação do Espírito Santo, ele não a sente, mas ele sabe que é. Por quê? Porque a igreja garante que aquilo é a ação do Espírito Santo, e porque ele leu aquilo. Tá certo? Ele acredita. Tá certo? Então, até esse momento, a fé tem um certo sentido de crença.
embora essa crença vamos dizer, remeta, em última análise, à confiança numa pessoa, que é a confiança no Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você não está vendo Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está falando com você, você está lendo, está tendo acesso àquilo através dos textos da igreja, dos sermões, da Bíblia, etc, etc. Né? Então, até esse momento, a fé tem um sentido de crença. Porém, a partir do momento em que entra na mística, a fé é muito mais do que isso. Ela é a entrega total à orientação do Espírito Santo. Você vai fazer exatamente o que o Espírito Santo mandar, você sente aquilo. Pior, você sentirá aquilo como, no sentido que diz Paulo Claudel, Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Quer dizer, não é uma coisa que vem, por assim dizer, de cima. Ela vem de cima, mas mais do que de cima, ela vem de dentro. Então, aí começa realmente o processo da divinização, da sua transformação em Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, evidentemente, é o cume de toda iniciação e de todo esoterismo. Ninguém pode pretender ter mais nada do que isto. Será que você pode fazer a mesma coisa por outras vias místicas ou esotéricas? Eu acredito que não. Por quê? Estudando os escritos do Muhyiddin Ibn Arabi, que foi, sem dúvida, o maior mestre esotérico no Islã, tem um livro dele que chama As Joias da Sabedoria, onde ele mostra o trajeto a ascensão, a escalada mística ou esotérica do iniciado Sufi. Esse trajeto é representado pelas 7 esferas planetárias, travessia das 7 esferas planetárias. Onde na primeira esfera, quando você chega lá, você é restaurado no estado de homem primordial, você é um Adão de novo. Na esfera da Lua, a Lua então devolve para você as possibilidades que tinha Adão. Na esfera seguinte, a esfera de Mercúrio, que a esfera da Lua é presidida então pelo primeiro dos profetas na linhagem, segundo o Islã explica, que é o próprio Adão. A segunda esfera, a esfera de Mercúrio, que é presidida por Jesus Cristo. Jesus Cristo no Islã é um profeta. E o que você absorve ali? Você absorve a ciência da criação. Jesus Cristo, embora seja tido como apenas um profeta no Islã, ele é também o Logos divino, a linguagem divina, a razão divina, Kalimatullah, que tem o poder de infundir a existência naquilo que não existe e que é representado, sobretudo, vamos dizer, numa lenda islâmica, pelo Jesus faz um pombo de barro e assopra o pombo sai voando. Eu digo, mas algum místico islâmico faz isso? Nunca vi nenhum. Li um bocado de vida e não vi nenhum fazendo isso. Mas se já na primeira esfera que ele vai cruzar, ele vai absorver, né, o Logos divino, o Logos criador, então ele que prove que tem isto. Né? Então isso quer dizer que ao longo das eras, o único lugar onde nós observamos, vamos dizer, a iniciação funcionando no seu sentido pleno é no cristianismo. Agora vocês imaginam, após o sacrifício do Cristo, quando se rompe o véu do templo, vocês imaginam a raiva que ficaram todos os mestres esotéricos com as suas iniciações. Pô, aquilo que para nós a gente aqui reserva uma elite, nós somos especiais. Agora para todo mundo, qualquer Zé Mané vai ter isso? Vai ter isso. Vai ter isso. Esta é a única e suprema iniciação. As outras são imagens desta. Imagens mais fiéis, menos fiéis, não sempre necessariamente malignas, tá certo? Mas que não vão levar você à divinização em hipótese alguma. Mesmo porque, diz o René Guénon, a alma do René Guénon, ela é tão bem organizada, tão lógica, tão consistente,
que dá a impressão que é uma coerência do começo até o fim. Mas quando você escava um pouco, tem ali abismos de incongruência que é de você cair de costas. Um deles é o seguinte: ele diz que quando João explicou para ele que os sacramentos cristãos eram iniciáticos, ele ficou louco da vida. Ele não quis nem discutir. Como o João insistia nisso, ele diz: eu não recebo mais este cara. Presta atenção que quando o João fundou a sua tarica em Lausanne, Suíça, o Guénon disse: essa tarica é o primeiro resultado efetivo do meu trabalho, de muitas décadas. Você vê a importância que a presença do João tinha para ele. Passados uns anos, quando o João descobre que os sacramentos cristãos são iniciáticos e não sacramentos puramente exotéricos, religiosos, ele diz isso ao Guénon, e Guénon não aceita de maneira alguma. Para escapar dessa hipótese, dessa constatação inaceitável, ele inventa uma hipótese que é de que o cristianismo apareceu de fato como um esoterismo. E depois, em função da degradação, do estado de degradação em que se encontrava a religião romana, ele teve que se exoterizar. Portanto, aquilo era para um grupo fechado, mas como a religião greco-romana não atendia mais às suas funções, ela estava em estado de decadência, então teve que exoterizar. Essa é a hipótese mais absurda e grotesca que eu já vi, porque você não tem o menor sinal de Jesus ensinando para um grupo fechado nem um único dia da vida dele. Ele, quando começa a falar, já fala para todo mundo. E ele mesmo diz: nada ensinei em segredo. Então, ou Jesus está mentindo, ou o René Guénon está no mundo da lua. Não é isso? Então, esta hipótese é muito rebuscada. E você vê que a hipótese é rebuscada e a reação emocional dele mostra que alguma coisa, um bem muito precioso, foi ameaçado quando o João disse isso. E o que é esse bem? É a posse do segredo esotérico. Existe o segredo esotérico, por quê? Porque esses ensinamentos são muito altos e difíceis e levam uma vida de dedicação para você pegar uma migalhinha. Mas não são secretos no sentido organizacional. Ora, existe uma diferença fundamental que o próprio Guénon ensina, que é entre os ritos e iniciações de pequenos mistérios e de grandes mistérios. Os pequenos mistérios são aqueles que se referem à natureza, à estrutura do cosmos, às forças sutis da natureza, ao curso da história, à constituição do Estado e do poder, etc, etc, etc. E as iniciações de grandes mistérios são aqueles que se referem a Deus e à eternidade. Ora, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada.
10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.